pedindo a bênção hoje em especial de Nosso Senhor do Bonfim. Essa semana é celebrado e comemorado em Salvador, propriamente, né, o dia de Nosso Senhor do Bonfim, que está sempre junto dos terreiros, nas nossas giras, desde há muito tempo nos terreiros de Umbanda, a gente sempre tem como louvação. E quando a gente pensa em Nosso Senhor do Bonfim, é claro que a gente está falando de Oxalá, a gente está falando de Jesus Cristo, a gente está falando de toda essa egrégora de bondade, de caridade, de amor, de exemplificação de luz, de paz, que tanto a gente precisa e que tanto a gente tem buscado. Está se sentindo que precisa de paz, uma limpeza em casa? Peça que seja colocado o que precisa para limpar a sua casa. E aí no término você vai lá, hoje tem um rezo no final, tem um canto, tem o evangelho daqui a pouco, a reza. E aí no momento da reza você mentaliza aquilo que você está precisando para limpar o seu trabalho, limpar a sua casa. Depois você vai borrifando para o cantinho. Coloca a tua garrafa de água. Hoje todo mundo anda com a garrafinha. A gente deve realmente tomar bastante líquido, principalmente nesse tempo, né, onde a gente sabe e a gente vê quantas e quantas enfermidades têm aparecido aí pelo ar, têm aparecido justamente pelos alimentos, às vezes até mesmo que a gente ingere. E a água é um santo remédio sempre, beber bastante água. Então coloca a sua garrafinha de água na hora da reza, na hora do saravá, e mentaliza que seja ali energizado, para que os guias espirituais coloquem ali o remédio que você está precisando e tenha fé, creia nesse amparo. Dia 19 de janeiro será feita a lavagem do Nosso Senhor do Bonfim lá na Bahia, na igreja do Nosso Senhor do Bonfim, né? Na verdade, dia 16 de janeiro, que é a lavagem, começa toda a novena, e começou todo o ritual já dia 8, e vai até agora dia 16, os festejos. E aí por isso que hoje o nosso saravá é nessa energia. Quando a gente fala de Nosso Senhor do Bonfim, a gente, para quem não está ali propriamente, ou não conhece, fica em dúvida, mas é Jesus, não é Jesus? Sim, justamente por isso que é Nosso Senhor do Bonfim, o Filho da caridade, o Filho da fraternidade, aquele que também exemplifica o amor, e é uma manifestação, uma representação do Cristo. E para a gente, quando a gente fala de Cristo, a gente deve entender que existem várias formas da gente encontrar essa luz, essa divindade. E quando a gente fala de toda essa irradiação, a gente está assim também reverenciando Oxalá, que é o nosso protetor, nosso amparo na Umbanda. E são muitas as formas da gente encontrar Oxalá. Mas a primeira maneira para a gente conseguir tudo isso é o nosso respeito, é a nossa devoção, é a nossa crença, é você acreditar. E aí quando a gente está louvando Nosso Senhor do Bonfim, a gente também entende que a gente está louvando aquele que traz a paz, aquele que cuida da nossa mente, aquele que ajuda a gente desenvolver os nossos objetivos, as nossas atividades, principalmente cuidar da nossa mente, do nosso cuidado mental. Tem uma mensagem que eu estava lendo hoje, eu queria compartilhar com todo mundo, onde diz assim: como se Nosso Senhor do Bonfim estivesse conversando com a gente. Eu sou aquele que os acompanha nas alegrias e nas dores, aquele que estende a mão quando o peso da caminhada se torna difícil. Sou a força da fé que nunca abandona, o consolo que renova a esperança e a luz que ilumina os caminhos, mesmo nas noites mais escuras. Em cada dificuldade há uma oportunidade de crescimento. E quanto é importante a gente pensar e entender tudo isso e compreender, né, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da dificuldade. A gente nem sempre tem esse entendimento. E é a Oxalá que a gente deve pedir essa paz, essa compreensão e naturalmente a Nosso Senhor do Bonfim, para que a gente entenda a situação vivenciada. E cada dificuldade há uma oportunidade de crescimento, né, de melhora, de evolução, não tenha dúvida. Em cada lágrima há uma chance de purificação. Não vejam os desafios como castigos. Não veja os desafios como castigo. Muitas das vezes a gente acha que está sendo punido, que é um karma, que é uma punição. Quase sempre é uma oportunidade da gente se recolocar no lugar, da gente se reencontrar. Uma das maneiras para a gente não deixar de cumprir a nossa missão, a nossa jornada espiritual, é a gente estar em equilíbrio. E muitas das vezes as dores e o sofrimento batem na nossa porta justamente para que a gente volte para a nossa verdadeira missão nessa jornada espiritual. Mas veja sempre essas dificuldades como degraus para a elevação de suas almas, da sua alma. A fé
meus filhos, é o escudo que os protege, é o amor e a bússola que os guia. Saibam que eu estou presente em cada gira, em cada coração, em cada reza e cada oração, em cada ponto cantado com fé. Onde há trabalho feito com amor e dedicação, ali estou fortalecendo seus passos e abençoando suas intenções. A Umbanda é um reflexo da união de todas as forças divinas, e nela cada um de vocês desempenha um papel sagrado. Quanto é importante a gente lembrar desse nosso papel e que a gente não está aqui realmente por acaso. Cuide uns dos outros, exercitem a compaixão, o perdão e a humildade, pois são esses os caminhos que levam à verdadeira paz. Não carregue rancores, libertem-se das amarras do orgulho, pois somente com o coração leve vocês encontrarão a plenitude. Eu vou ler de novo esse parágrafo que é bem importante e a gente deve refletir e pensar bastante sobre isso. Cuidem uns dos outros, exercitem a compaixão, o perdão e a humildade, pois são esses os caminhos que levam à verdadeira paz. É difícil você ter paz se você não perdoa. É difícil você ter paz se você não carrega no coração um sentimento de humildade. Não carregue rancores, né? O como a gente evitar doenças, fadigas, ansiedade, desequilíbrio, é justamente a gente não prorrogar as nossas dores, os nossos sofrimentos. E aí a gente deve sim manifestar o nosso sentir, mas não ficar guardando rancores, dores, né? Liberte-se das amarras do orgulho, pois somente com o coração leve vocês encontrarão a plenitude. Saibam também que eu vejo cada esforço de vocês, cada prece silenciosa, cada ato de caridade. Nada passa despercebido aos olhos do Pai. Continue firmes, sabendo que as bênçãos chegam no tempo certo e que nunca estão sozinhos nessa jornada. Eu sou o bom Senhor do Bom Fim. Estou em suas vidas como guia protetor e fonte de força. Caminhem sempre com fé, filhos amados, pois com fé vocês podem superar qualquer desafio, qualquer situação pode ser transformada e transformar sim qualquer dor e alcançar qualquer objetivo desejado. Que a luz divina sempre em seus corações brilhe cada vez mais nesse seu coração, renovando a sua coragem, alimentando a sua esperança. Muito axé, muita paz, muita luz. Viva Nosso Senhor do Bom Fim. Viva Oxalá. Viva aquele que governa a nossa cabeça, a nossa coroa, né? E essa é a fé. Por essa imagem você vê todos os devotos, a igreja de Nosso Senhor do Bom Fim. Isso é fé, isso é devoção, isso é crença. Quando a pessoa coloca a fitinha do Nosso Senhor do Bom Fim no pulso, no braço, não é só fazendo um pedido, é acreditando que vai ser atendido. E é essa fé que a gente precisa, é a crença do amparo. Certa vez, numa aldeia, e alguns já ouviram essa história, e não se chovia em muito tempo, e todos os pajés, os mais velhos, saíram para ir para o alto da montanha para rezar pela chuva, para fazer lá o ritual. E aí uma das indiazinhas, um curumim pequenininho, pegou o guarda-chuva e levou, né? E todos os outros ficam olhando para ela, mas por que está levando o guarda-chuva? Ela diz, mas não vai chover? E é isso a fé, é acreditar que vai ser atendido o seu pedido. Então é a gente acreditar no amparo, acreditar nessa misericórdia. E a cerimônia da lavagem da igreja, né, das escadas de Nosso Senhor do Bom Fim, todo esse rito, aí a gente vê a importância do sincretismo e o benefício do sincretismo. É onde mostra todas as babalorixás, as mães, né, as mais velhas da própria religião afro-candomblé, lavando a escadaria em comunhão com os nossos sacerdotes católicos, a comunhão da crença de fé, acreditando no poder do santo, no poder de Oxalá. Então, quando a gente une as nossas crenças e quando a gente pode estar junto, mostrando os nossos ritos, elevando e comunhando, né, e comungando mesmo de uma fé só no Pai, a gente pode ter certeza que a gente cresce muito. E o ritual do Nosso Senhor do Bom Fim a gente sempre traz, desde quando essa casa existe, desde o começo, Caboclo da Mata sempre reverenciou o Nosso Senhor do Bom Fim, é justamente isso. E aí a gente precisa enaltecer que a gente tem que caminhar junto.
A gente tem que caminhar cada vez mais respeitando as diversidades das pessoas e respeitando a fé de cada um. A gente pode ter pontos diferentes de opinião, a gente pode pensar diferente, e essa é a beleza de toda a ação não sectarista, não assim formada num único pensamento, uma única vontade. Porque Oxalá é para todos, Nosso Senhor do Bonfim é para todos, é para aquele que tem fé, para aquele que acredita. Quando a gente canta e quando a gente fala do Nosso Senhor do Bonfim, claro que a gente lembra dos baianos, a gente lembra que é uma falange bonita que trabalha dentro dos terreiros, das baianas, toda essa egrégora. Por isso que tem hoje na nossa firmeza até uma imagem, um quadro, né, representando o povo baiano, o chapeuzinho dos baianos que trabalham no terreiro. Quando a gente está na gira, quem não ama uma entidade baiana trabalhando no terreiro, que eles vêm sempre eloquentes, ativos, cheios de energia, de vigor, e são muito autênticos, né? Falando logo de frente com a gente, o que a gente precisa ouvir, sem nenhum pudor às vezes do que a gente vai pensar, mas sim com a vontade de nos despertar para a nossa missão. Esse é o verdadeiro papel das entidades dentro do terreiro. Elas vêm preocupadas com todo o coletivo. E aí que eu sempre falo, você quer observar a entidade, né? Ver sempre a entidade que vem para construir, ela vem pensando no coletivo e nunca só no indivíduo. A entidade não vem no terreiro para fumar charuto, para apitar cachimbo, para usar o cigarro de palha para fumar. Isso tudo são elementos que ela usa para fazer o trabalho espiritual que ela vem fazer. A entidade vem para o coletivo, para um bem maior e para a evolução do médio daqueles que estão junto com ela. Quando a gente fala de Nosso Senhor do Bonfim, a gente sempre pensa e a gente se eleva para receber o axé de Oxalá, claro, né? E quando a gente fala de Nosso Senhor do Bonfim, uma das qualidades e uma das características que ele repercute na gente para a gente se desenvolver é cultivar a nossa fé, é a gente acreditar cada vez mais que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das adversidades, a gente tem esse amparo, e é Oxalá nos convidando para se manter no bem, se manter nessa força divina que vai guiando os nossos caminhos, as nossas vidas, né? E quando a gente pensa em Oxalá, quando a gente fala de Nosso do Bonfim, vai nos remeter também à paz, a gente praticar cada vez mais a paz. E muitas das vezes a gente deseja a paz, mas a melhor maneira de você ter paz é você cultivando a paz, é você contextualizando a paz pelos seus atos, pela sua maneira, né? É muito difícil você não ver uma pessoa calma, em equilíbrio, não estando em paz. Buscar toda a unidade, né? A gente lembrar que somos todos um só, e que toda religião é importante. Então, quando a gente fala Nosso Senhor do Bonfim e fala de Oxalá, a gente está lembrando que todas as tradições é para o nosso desenvolvimento, todas as filosofias é para o nosso crescimento, mas é preciso a gente buscar uma verdade maior, que é o sagrado, que é o divino, e que é o amor incondicional. Então, quando a gente pensa em Nosso Senhor do Bonfim, a gente está pensando cada vez mais o nosso ato e a nossa busca pela nossa fé. Cultivar a paz, exemplificar o amor. E aí não tem como você não pensar e não trazer tudo isso para o seu trabalho, curando a sua vida, curando a sua caminhada, as suas necessidades, sim, espirituais. 3 premissas assim básicas a gente precisa, e Caboclo da Mata sempre tem me falado recentemente, né, que a gente pense muito em 2025, que a gente trabalha muito isso. Primeira delas é a nossa conexão com Deus. E quando ele fala de Deus, ele não está falando de Oxalufã, ele não está falando do Criador, ele está falando do sagrado. Como está a tua ligação com Deus? Como está a tua conexão com o sagrado? E aí ele diz, você quer ter equilíbrio, você quer estar bem em 2025? Primeira premissa sua, Deus, a tua ligação e como você tem cultivado. E aí a gente diria, como andam os seus ritos, a sua ritualística junto a Deus. A segunda coisa é você pensar na tua família, e cuidar e cultivar a sua família. O quanto é importante a instituição, a família. E aí nós somos, claro, uma família universal. Mas a sua família biológica, a tua família ancestral, a tua origem, de onde você veio. E a terceira coisa, ele diz, a saúde. Você está na esfera da terra.
Então, para você ter equilíbrio, ele fala Deus, família e saúde. A importância de como você cuida da tua saúde, né? O como você mantém a tua saúde. E aí é verdade que a gente tem hoje muita coisa que atrapalha a nossa saúde, mas tem tantas alternativas de você cuidar da sua saúde, né? O fazer um exercício físico, uma caminhada, o quanto ela beneficia você. E aí, pai, eles não têm dinheiro para estar numa academia, mas você tem dinheiro para pagar o remédio na farmácia. Mas é vital, o médico receitou. Mas antes do médico receitar, se você estivesse na academia, talvez você não estava tomando esse remédio. Você não tem dinheiro, de repente, para você fazer uma natação, fazer um exercício, mas você tem tanto dinheiro para o seu cigarro, para o seu vício, para coisas desnecessárias na sua vida. E aí você deixa do principal, que é a tua saúde. E aí você não tem tempo para estar na academia, você não tem tempo para cuidar da sua saúde, mas você perde tanto tempo com tanta coisa desnecessária. E você não tem tempo para mandar uma mensagem para sua mãe que te gerou durante 9 meses, para cuidar da sua mãe, deixar algumas horas vagas com ela, mas você perde horas, noites na internet, no celular, que só atrapalha a nossa caminhada. Você não tem tempo para ir na igreja, você não tem tempo para estar no terreiro, mas você perde tanto tempo com coisas tão desnecessárias. Então a gente precisa colocar em prioridade o que é importante na nossa vida. E aí todas as outras coisas vão vindo por consequência. Não tenha dúvida disso. Então, quando a gente busca Nosso Senhor do Bonfim, quando a gente vê uma imagem como essa que o Tiago colocou agora há pouco, essa multidão de gente na frente da igreja, é um ato de devoção. Nós ontem lá no Amaci, fazendo, né, que todo início de ano a gente faz o Amaci para começar os nossos trabalhos espirituais, e aquela legião de pessoas banhando a cabeça, é um rito de fé. É a gente buscando o sagrado, é a gente dizendo para os nossos orixás, estamos aqui. E quando você vê qualquer cerimônia como essa, você na igreja, é você diante do sagrado, dizendo, olha, eu estou aqui, eu sou filho do sagrado, eu sou o sagrado. E essa é a nossa célula que a gente precisa. Então é bem importante a gente pensar bastante nisso, onde a gente tem exercitado realmente a prática da caridade, a prática da boa vontade, a prática da compaixão. Antes que a saúde vá-se embora, cuide dela. Antes que você perca, valorize, cultive tudo aquilo que realmente é importante na sua vida. Perdoe mais, converse mais, dialogue mais, guarde menos rancores, né? Para de viver uma vida de mentira. Para de ficar horas e horas vivendo uma vida de mentira. Vivencie a sua vida intensamente o dia de hoje. Seja feliz aonde você está, da forma como você está, e acontecendo as coisas que tem que acontecer nesse instante. Mas vivencie. Seja menos pessimista, mas não adianta só ser otimista. É preciso as suas ações. Mas pense positivamente. Para de ouvir tantas conversas paralelas, fofocas. Ah, mas aconteceu isso com fulano. A Patrícia não se entendeu com o pai Elias, o pai Elias com a Patrícia. Mas você se entendeu com ela e você se entende com ele. E aí deixa os dois resolverem. E será que eles não se entenderam? Será que, qual é a razão? E muitas das vezes a gente julga, a gente condena, a gente compra dores que não são nossas, a gente guarda raivas que nem existiram, a gente constrói frustrações que nem aconteceram. É preciso que a gente vivencie e continue. Os mais velhos que a gente tem como exemplo e aqueles que a gente bate a cabeça e, como diria, né, a gente tira o chapéu, são aqueles que continuaram e passam por dificuldades, passam por aperreios, mas hoje a gente quer tudo muito fácil e a gente não constrói. E aí, Nosso Senhor do Bonfim vem nos ensinar o nosso sacrifício, que a gente precisa buscar a nossa devoção. Creia nesse amparo sempre, nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. E essa matéria humana, ela pertence à Terra. Não tem como fugir disso. E somos tão frágeis, tão indefesos, que é preciso a gente ter esse embasamento junto a Deus, junto à espiritualidade, junto ao sagrado, para você ter motivação, ter força, ter entusiasmo, você continuar acreditando. E aí você precisa se basear na tua família.
E quem é a sua família nesse instante? Mas para Elias, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, meus irmãos não gostam de mim, mas você gosta deles? É preciso a gente continuar fazendo o nosso melhor. E entrega o seu amor para quem você ama. E aí não se preocupa com o que fizeram com o seu amor. Não preocupa como lidaram com o que você ofereceu de melhor. Continue oferecendo. A gente vai estar colhendo, não tenha dúvida. E os nossos aprendizados, as nossas bagagens para a evolução, não fogem do nosso laço da família. E aí a nossa família se estende para o nosso trabalho, se estende para a nossa convivência, onde a gente está, nos terreiros, nas igrejas, nas sinagogas. E como é difícil conviver hoje em dia, não sempre foi. Porque o ser humano, nós ainda temos muito ego, muita vaidade, a gente carrega muita ignorância, muita arrogância e muita prepotência. Isso é nosso, é do ser humano. E a gente precisa vencer tudo isso, para que a gente vença as falsas ilusões, as falsas fantasias, e a gente se transforme num ser ainda um pouco melhor. E é preciso a gente lembrar sempre que a matéria pertence à terra, mas o nosso espírito é divino, nosso espírito é ao sagrado, é luz. Então, quando a gente fala em Nosso Senhor do Bonfim, alguns questionam, mas não é Jesus, não é Oxalá. Oxalá não é Jesus, não é Nosso Senhor do Bonfim. Essa luz, essa irradiação, não é essa imagem que a gente traz no altar. Não é essa caracterização que a gente traz, né, de uma imagem ou de um quadro. Isso é só uma referência, é só um arquétipo para a gente buscar essa luz maior divina. E aí a gente precisa dialogar, entender que Jesus, na época, e hoje nós estamos em 2025, e com um pensamento muito mais à frente, com muito mais informações, hoje a informação é aberta, a gente entender que Cristo não era loirinho, não era de olho azul, e que sim, viveu naquela época, e que a gente vai entender e buscar também, e vamos transformando e vamos evoluindo, mas Jesus não era nem negro e nem branco. Jesus é uma luz. O Espírito não tem cor, não tem raça. O Espírito é uma luz. Nós somos essa luz. Muitas das vezes a gente escuta: ai, Pai Elias, mas eu me assustei, eu estou assustado, porque eu vi uma luz escura em casa, uma luz branca. São os Espíritos se manifestando, são as irradiações. Muitas das vezes. Olha aí que imagem bonita. A figura do Cristo, né? Todas as festinhas de Nosso Senhor Bonfim, as baianas benzendo com as ervas, lavando. É o nosso rito de fé. Se você quer fazer alguma coisa essa semana para Nosso Senhor do Bonfim, pega uns galinhos de erva, coloca numa gamela, macera na reza de Nosso Senhor do Bonfim, depois passa pela sua casa, coloca flores brancas em casa, um vaso colorido, pode colocar um lírio, rosa branca, oferenda, né? A gente faz bastante a canjica, mongunzá, não é? Lá em Salvador, não é isso? A gente faz a canjica, e aí você pode fazer uma canjica sem nenhum tempero, cozinha na panela, aquela água você banha. O ideal seria na sexta-feira, que vai ser dia 16, né? Dia 16 é na quinta-feira. Mas você pode fazer na sexta, que é de Oxalá. Oferece numa louça branca essa canjica no teu altar, pedindo a paz na sua casa. Basta você colocar uma vela para o seu anjo de guarda. Às vezes a gente fica dando muita demanda onde não tem demanda. E a gente fica muito preocupado, irmã, com coisas. E nosso pensamento tem tanta força. Então, na hora da dor, na hora do sofrimento é bem difícil. A gente acaba caindo, né, no sentimento de mágoa, de tristeza, de desânimo. A gente perde aquela vontade, a eloquência, principalmente na hora que acontecem as coisas. E aí a importância da gente se manter frio, se manter em equilíbrio, para você resolver o conflito do momento. E aí naturalmente a gente vai conseguindo enfrentar. E é verdade que nós somos ainda muito maldosos, nós temos ainda muito rancor no nosso coração, somos muito presunçosos e a gente é muito vaidoso, muito cheio de ego. E aí é verdade que a gente, muitas das vezes, nosso próprio pensamento irradia uma energia negativa e contra algumas pessoas, e às vezes a gente assiste, sim, muita maldade humana, mas não é pela justiça humana que a gente vai resolvendo as coisas, e sim, confiando na justiça divina, na justiça maior, e entregando
né, na mão dos nossos orixás, dos nossos guias, e pode ter certeza que cada um vai plantando, vai colhendo, cada um vai recebendo, mas a força, a demanda é a gente abaixar a nossa guarda. Todas as vezes que a gente baixa a nossa guarda, a gente permite com que várias energias trevosas nos alimentem. E como que a gente alimenta? Alimentando nosso sentimento de mágoa, nosso sentimento de dor, de sofrimento, de ressentimento, né? E aí às vezes aquela dor no ombro sem do nada acontece, às vezes as coisas começam a acontecer em casa, e aí pode ter certeza que não é só coisa mandada, são energias que nós mesmos estamos permitindo estar no nosso físico e na nossa casa, mas sempre pedindo essa iluminação. Então você buscando se cercar, vigiar principalmente o nosso pensamento, e essas energias vão se transformando e vão se mudando, não tenha dúvida disso. Não dê força àquilo que não tem força, e muito mais força tem o seu anjo de guarda, tem os nossos mentores, os nossos guias, os nossos protetores.